Oi, pimpolhos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de teatro. Aqui com o tio Carlos. E o mês de agosto tá acabando. E vocês já sabem que no mês de agosto nós estamos homenageando os grandes clássicos da literatura. E com isso, personagens muito famosos de cada livro aparecem para contar um pouco da história do jeito que eles conhecem a história deles, né? É do jeito, olha, real, porque eles estão lá na história, não é verdade? E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, meu pimpolho, adorou todas as histórias que foram contadas esse mês. Mas como o mês está acabando, hoje é a última história, não é? E eu trouxe uma história para vocês muito divertida. Na verdade, é uma história que conta uma vida de um boneco que virou garoto, mas que ele mentia muito. Na verdade, toda vez que ele contava uma mentira pro papai dele, o nariz dele, ó, crescia. Tá fácil, não é? É claro que é a história do Pinóquio. Sim, sim, sim. Um boneco de madeira feito pelo Gepeto que ganhou vida. Olha que legal. Será que você tem um Pinóquio em casa? Eu tenho um Pinóquio escondido em algum lugar por aqui. Eu tenho que procurar, sabia? É que ele gosta de se esconder de mim de vez em quando. Mas será que você tem algum brinquedo seu que você gostaria que ele fosse assim, de verdade? Porque tem algum brinquedo que a gente gosta muito, não é? Então, essa história conta um pouco sobre isso, tá? Então vai vir um personagem que eu não sei quem é pra contar essa história pra gente, tá bom? Até já! Crianças, me desculpe, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Gepeto, o papai do Pinóquio. O papai do Pinóquio. Sim, fui eu que peguei a madeira encantada e fiz aquela marionete de madeira que se transformou no meu querido filho. Como eu amo o Pinóquio. Mas eu sei por que vocês estão aqui hoje. O tio Carlos me falou que vocês querem ouvir a história do Pinóquio, não é? Vocês querem ouvir. Que maravilha. Bom, então eu trouxe aqui um livro para me ajudar a contar. Essa é a história do meu pequenino, o Pinóquio. Bom, todos vocês devem conhecer a história do Pinóquio, não é? Mas agora eu vou contar como ela realmente aconteceu. Sim, aconteceu comigo. Eu sou um marceneiro. Eu vivo do trabalho de transformar madeira, pedaços de paus, troncos de árvore em objetos para serem usados em casa. Sim, machado, móveis, esculturas, esse sempre foi o meu trabalho. Certo dia, pela floresta, procurando as madeiras do qual eu iria trabalhar, eu encontrei um pedaço de árvore que não apodrecia. Sim, ele parecia intacto. Eu olhava para ele, eu sabia que ele estava cortado, mas parecia que ele ainda estava na árvore, vivo. Então levei ele para casa. E aquela madeira era tão brilhosa, mas tão brilhosa, tão bonita, que eu resolvi fazer um objeto do qual eu ficasse para mim e não o vendesse. Então eu fiz uma marionete. Era um menino muito bonito. Fiz as roupinhas, coloquei o chapéu, fiz todos os detalhes, desde os olhos ao nariz, aos detalhes das mãos, aos sapatos, porque eu queria, na verdade, que ele fosse o meu filho. E assim aconteceu. Certo dia, quando eu estava em casa, trabalhando, fazendo as minhas obras, eu vi que o boneco falou comigo. Sim, e o boneco de madeira tinha vida. Na verdade, eu descobri que o tronco de árvore que eu achei na floresta não era simplesmente mais um pedaço de madeira. Era uma madeira mágica. E por isso, aquela marionete se transformou em uma marionete viva, que falava. Eu fiquei muito feliz e encantado, pois agora eu teria o meu filho. Sim, de verdade. Mas ele foi crescendo, 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 e eu imaginei. Ele precisa estudar. Precisa ser como qualquer criança. Mas como eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para levar meu filho para a escola, para comprar a cartilha onde ele pudesse aprender a ler e escrever. Então, eu peguei todas as minhas economias, sim, meu pobre dinheirinho que eu guardava com as vendas desse material, e comprei uma cartilha para que Pinóquio fosse para a escola. No primeiro dia de aula, olhe bem,
Eu pedi para Pinóquio ir para a escola e ele foi feliz, com a cartilha embaixo do braço. E eu, muito orgulhoso. Afinal de contas, o meu filho, né, o meu boneco de madeira, iria se tornar uma pessoa de verdade. Afinal de contas, ele ia ler, escrever e entender tudo que as pessoas falam. Foi muito importante esse dia para mim. Mas Pinóquio era um garoto muito ingênuo, sim, porque vivia somente comigo e não sabia das maldades do mundo. No meio do caminho, ele viu um circo. O circo é muito bonito. Você já foi num circo? Já? É muito bonito, não é? Você ainda não foi. Em breve, papai e mamãe vai levar você no circo e você vai se divertir muito, assim como o Pinóquio. E eu também, que sempre gostei de circo. Bom, Pinóquio estava a caminho da escola e no meio do caminho viu um circo. E lá estava escrito, Fantástico Show de Marionetes. O nosso amigo ficou muito, muito encantado. Afinal de contas, as marionetes eram muito parecidas com ele. Ele resolveu entrar. Porém, ele não tinha dinheiro para comprar o ingresso do circo e assim não poderia assistir. O dono do circo, muito esperto, falou para ele, eu vou trocar a sua cartilha pela entrada do circo. E o meu filho, muito inocente, deu a cartilha que eu comprei com todo o meu dinheiro e trocou pela entrada do circo. Lá no circo, durante o show, o dono achou que ele era uma marionete. Sim, ele era uma marionete. E resolveu colocá-lo no palco. E deu uns trocados para ele, algumas moedas de ouro em troca do trabalho dele. Bom, ele ficou feliz. Mesmo não me contando essa história, ele seguiu de volta para casa para me contar que ele tinha ganhado dinheiro, trocado a cartilha e até por um dinheiro a mais, afinal de contas, a cartilha valia menos do que o valor que ele recebeu no palco, não é? Mas no meio do caminho ele encontrou dois espertos animais, uma raposa e uma lebre. Eles estavam, na verdade, tentando roubar o meu filho. Sim, eles já praticavam isso. Todas as pessoas que passavam pela floresta, eles tentavam enganar para pegar um dinheiro, uma comida, um objeto. E assim aconteceu com o meu filho. Eles enganaram o meu filho, contaram uma história qualquer, pediram para ver a moeda, meu filho deu a moeda na mão deles e de repente eles foram embora e levaram a moeda do Pinóquio. O Pinóquio ficou muito triste. Afinal de contas, como ele conseguiria contar para mim que 2 malandros roubaram a moeda que ele tinha ganhado por ter trocado a cartilha por uma entrada de circo? Pinóquio ficou muito triste. E quando ele voltou para casa, eu perguntei como foi o seu primeiro dia de aula. E ele, com vergonha ou com medo de me contar, mentiu. Falou que tinha perdido a cartilha no meio do caminho e inventou uma história qualquer. E de repente, para minha surpresa e para a surpresa dele, o nariz dele começou a crescer. E a gente descobriu que toda vez que Pinóquio contava uma mentira, o nariz crescia. Pois toda vez ele inventava uma história. Ele inventou que perdeu a cartilha, o nariz cresceu. Inventou que ganhou umas moedas no meio do caminho de 2 amigos, o nariz cresceu. As moedas caíram da mão dele e o nariz cresceu. Ou seja, toda mentira, o nariz crescia. Bom, eu fiquei muito triste. Pinóquio resolveu sair de casa. Sim, fugir, porque estava com vergonha de mim. Não me falou nada. Eu fiquei muito triste, porque eu esperei até o anoitecer e nada do Pinóquio aparecer. Eu imaginei, alguém deve ter feito algum mal para ele. Então procurei pela cidade inteira. Perguntei a todos que estavam pela cidade se haviam visto um menino, na verdade um boneco de madeira falante. E ninguém conhecia, ninguém o tinha visto. Então eu imaginei, ele pode ter ido ao mar, ele não conhecia o mar. E fui para o mar com a jangada. Nesse momento, eu fui engolido por uma baleia gigante. Foi muito ruim. Quando a baleia me engoliu, eu fiquei dentro do estômago dela durante dias e dias. Eu já não acreditava que eu poderia voltar para casa. Pinóquio, após algum tempo passeando pela floresta, sentiu falta de casa e voltou. Mas não me encontrou lá. Ao perguntar às pessoas do bairro, perguntar às pessoas do vilarejo onde eu estava, contaram que eu fui em busca dele. E eu caí no mar. Pinóquio foi atrás de mim, foi tentar me salvar. E acreditem, ele foi engolido pela mesma baleia. Sim, Pinóquio também foi engolido por essa baleia, que na verdade estava muito esfomeada e tudo que ela via na água ela engolia. Ele foi parar dentro do estômago da baleia junto comigo. Ficamos lá por alguns dias e lá a gente percebeu que na verdade nós éramos pai e filho e que ninguém nunca mais ia separar a gente. Acendemos uma fogueira com os restos de madeira que estavam dentro da barriga da baleia e fizemos cosquinha na baleia. Então ela conseguiu espirrar a gente para fora. Nós caímos no mar
e voltamos nadando muito depressa para a terra firme. Ah, foi uma viagem e tanto. Bom, Pinóquio prometeu para mim que nunca mais iria contar nenhuma mentira, que ele me amava e que não queria que nada de mal acontecesse ao seu querido papai. E eu, como um pai bondoso e amoroso, falei que nunca mais iria abandonar o meu querido filho. O Pinóquio, certa noite, encontrou uma fada. Sim, a fada do Pinóquio. Ela, na verdade, falou para ele que iria dar um desejo para ele. E ele pediu para se tornar uma criança de verdade. E assim aconteceu. Pinóquio recebeu o encantamento e virou um lindo menino, o meu filho Pinóquio. Bem, nós somos muito queridos um pelo outro. Eu amo meu filho e ele me ama. E nós vivemos felizes para sempre. Então essa história, meus pequenos, é para mostrar que nós nunca devemos mentir para ninguém. O nosso nariz pode não crescer, mas a gente pode fazer muito mal a quem a gente tanto ama. Então o recado do Gepeto para você que está assistindo agora, pequenino, é: nunca minta para o papai, para a mamãe, titio, titia responsável, para nenhum adulto, nem para nenhuma criança. Mentir é muito feio e pode prejudicar muito as pessoas. Bem, essa é a nossa história. O Pinóquio, esse horário, deve estar brincando lá no vilarejo. Ele também está em casa, estudando assim como vocês pelo computador. Mas agora, como estamos, no horário fora de aula, ele foi brincar um pouquinho, mas sozinho. Foi brincar um pouco de bicicleta e já volta. Bom, muito obrigado por apreciarem a minha história. E até breve. Tchau! Gente, é o Gepeto, o papai do Pinóquio. Eu não conhecia ele. Nossa, como ele é legal, não é? Eu fiquei com a dosinha dele quando o Pinóquio sumiu, não é? Gente, eu adorava o Pinóquio. Mas ainda bem que a fada madrinha veio para ajudar e transformar o Pinóquio numa criança de verdade. Eles ficaram felizes para sempre, não é? Mas crianças, o que a gente aprendeu com essa história? Que não pode mentir. Não pode mentir, porque o nosso nariz cresce. Na verdade, o nosso nariz não cresce, não é? A gente sabe disso. Mas mentir é uma coisa feia, uma coisa errada. A gente não pode fazer isso. Não pode mentir pro papai, não pode mentir pra mamãe, não pode mentir pro coleguinha, não pode mentir pros parentes, não pode mentir pra quem tá cuidando da gente. Na verdade, não pode mentir pra ninguém, porque mentir é muito feio. E vocês viram quantas coisas chatas aconteceram com o Pinóquio toda vez que ele mentia, não é? Então, o recado dessa história é: não pode mentir pra ninguém, sempre contar a verdade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Acabou o mês de agosto, acabou os nossos grandes clássicos contados pelos personagens, mas a gente volta com mais aulas aqui e com mais novidades, tá bom? Olha, adorei estar com vocês nesse mês, contando com esses personagens muito leléis da Cuca que vieram aqui contar essas histórias, tá? Eu adorei receber eles aqui na minha casa. Eles devem estar escondidos em algum lugar porque eles aparecem do nada. Tem pirata, tem leão, nossa, tem muita gente que se esconde aqui em casa, porque você sabe que eu sou amigo de todos eles, não é? Tá bom? Então olha, eu adorei estar com vocês esse mês e a gente volta com mais aula de teatro, tá bom? Beijo e tchau!